Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre laqueadura. Sim, e eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência com a laqueadura pelo SUS e vou tirar algumas dúvidas frequentes, tá? Que eu pesquisei um pouquinho, né? Escrevi aqui umas dúvidas frequentes das pessoas que querem fazer laqueadura e têm dúvida. E a laqueadura pelo SUS, como que foi pra mim, o que aconteceu, como eu me senti. Então é isso. Se você é novo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo e bora! Gente, então, a gente vai começar com as perguntas e logo após eu vou falar assim, a minha experiência como que foi. Algumas perguntas que eu pesquisei e algumas perguntas que as pessoas me fazem. Então eu escrevi tudo aqui certinho para mim já saber o certo que eu vou falar e tirar um pouquinho da dúvida de vocês. O que é laqueadura? É uma técnica definitiva para não engravidar, que consiste na obstrução cirúrgica das trompas uterinas, podendo ser realizada após o parto cesárea ou fora do período de gravidez. Segunda pergunta, é reversível? Não ou sim, depende de pessoas e de pessoas, porque a idade pode interferir, pode dar certo ou não, ou seja, se você quiser reverter a sua laqueadura para conseguir engravidar, é possível sim e não, porque depende muito do tempo que você é laqueada e também depende muito da sua idade, porque pessoas mais novas, elas têm uma possibilidade melhor de chance de dar certo do que as pessoas um pouco mais velhas. A terceira pergunta é: quanto tempo demora a cirurgia? Em média demora 2 horas. No meu caso, demorou 1h30 mais ou menos. Quarta pergunta: qual a possibilidade de engravidar? A chance de engravidar após a laqueadura é menor de 1%. Não é impossível, né? Vamos deixar bem claro, não é impossível, porque tem muitos casos em que as mulheres fazem laqueadura e depois de 2, 3 anos, ou já houve casos de 7 anos e as mulheres engravidarem. Espero que não aconteça comigo. Mas enfim, a chance é de 1%. Quinta pergunta: como funciona pelo SUS? Pelo SUS tem que fazer o planejamento familiar. Então, se você pretende fazer sua laqueadura pelo SUS, você tem que fazer o planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? O planejamento familiar, você vai lá, eles vão te passar informação. Geralmente é um grupo de pessoas que estão querendo buscar algo para prevenir uma gravidez. Eles vão te passar várias opções antes da laqueadura. Pelo menos comigo foi assim. Quando eles fazem muitas perguntas, uma delas é: você tem certeza? Gente, eu ouvi essa pergunta até na mesa de cirurgia, para você ter uma noção. Você tem certeza? Você não quer trocar de método? Você não quer tomar pílula? Você não quer colocar DIU? Várias coisas eles colocam para você não fazer a laqueadura. Eles jogam muitas coisas, porque às vezes a mulher pode estar só com aquela emoção, tipo, eu quero fazer laqueadura, não quero ter mais filho, e depois se arrepende. Aí não tem como voltar. E se você for procurar para voltar a fazer, para você voltar a ligar as suas trompas pelo SUS, é mais complicado, gente. É muito complicado. Se é complicado para você fazer a cirurgia, imagina para reverter ela. Então você tem que pensar muito bem. Então ele te auxilia, tira todas as suas dúvidas. E agora tem uma novidade. Quando eu fiz a minha laqueadura, eu precisei da autorização do meu marido, você acredita? Ele teve que ir comigo na psicóloga e teve que ir comigo em uma entrevista, porque assim, o que acontece? Quando eu marquei a laqueadura, que eu fui chamada, primeiro a gente foi naquela entrevista geral, né, que tem um monte de gente, uma palestra. Aí eles falaram pra mim, você vai ter que ir na psicóloga pra ver se você tem certeza. E seu marido tem que ir junto com você porque ele tem que autorizar. Porque quando eu fiz, o marido precisava autorizar. Hoje em dia, graças a Deus, não precisa mais autorizar.
Então isso é legal, isso é bom, porque assim, porque a decisão de engravidar é sempre da mulher, você entendeu? Porque o cargo mais pesado fica para a mulher. Então eu achei muito legal deles ter colocado essa lei, de que, não sei bem se é uma lei, de que o marido não precisa mais interferir. Se ele falar, eu não quero que ela faça, meu querido, o problema é seu, eu vou fazer e pronto, acabou, porque não precisa mais, você entendeu? E eu acho também que é muito de concordância, porque assim, quando eu tive o meu segundo filho, vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Quando eu decidi fazer a laqueadura, isso já estava planejado há um tempo. Então, no caso, eu já tinha colocado o DIU, coloquei DIU 2 vezes e não deu certo. Meu corpo rejeitou, expulsou literalmente, o meu útero expulsou o DIU. E eu lembro que eu fui no banheiro, quando eu fui me limpar, eu vi aquela cordinha e a pontinha já estava para fora. Então estava me machucando muito e eu só puxei. A pontinha já estava literalmente para fora. Se eu passasse o papel, eu sentia a pontinha e doía quando eu passava o papel. Aí eu falei, eu não vou no médico, peguei e puxei. Aí saiu inteirinho na minha mão. Eu corri risco de acontecer algo grave? Aconteceu, corri muito risco. Mas mesmo assim, ele saiu inteirinho na minha mão, pra você ter noção. A primeira vez ele saiu do lugar e a segunda vez o meu corpo expulsou. Então aí foi aonde a gente decidiu. Aí eu sentei com meu marido e falei, ó, não tá dando pra mim ficar com o DIU não tá dando certo pra mim, meu corpo não tá querendo ele de jeito nenhum, então vamos fazer o seguinte, vamos ter mais um nenenzinho e a gente fecha a fábrica. E foi isso que aconteceu. A gente teve o Ravi e a gente já tinha tudo planejado. A gente teve o Ravi depois de um tempo, quando ele fez 1 aninho de vida, a gente foi lá e deu entrada no planejamento familiar para fazer a laqueadura e ele fazer a vasectomia. Aquele que saísse primeiro ia fazer, ou ele ou eu, qualquer um dos dois ia fazer. E acabou que no final os dois fez. Ele fez a vasectomia e eu fiz a laqueadura. Quais são as questões para você fazer a laqueadura? Na minha época eu tinha que ter mais de 25 anos e ter 2 filhos vivos. Agora diminuiu a idade. Agora hoje o mínimo que você tem que ter é 21 anos, abaixou para 21 anos, ou ter 2 filhos vivos ou mais. No caso, assim, hoje em dia é muito comum você ver uma menina de 20 anos com 4 filhos, com 3 filhos. Eu já vi casos de menina com 20 anos ter 5 filhos. Então, se você tem entre 21 anos, de 21 anos em diante, você tem mais de 2 filhos ou mais, você já tem direito de fazer a laqueadura. Também hoje em dia, se a mulher não quiser ter filho, ela também pode fazer a laqueadura. Agora é lei, aprovaram, enfim. Existem 2 métodos, eu acho mais ou menos os 2 métodos, quando eu pesquisei, só surgiu 2. Que é o estilo cesárea, que ele vai fazer aquele corte como se fosse uma cesárea, e tem o do umbigo, que é o umbigo mais 2 furinhos. No meu caso foi o umbigo. Tem um nome, mas eu vou ver se eu consigo achar uma imagem, aí eu vou colocar aí na tela para vocês. Eles fazem um furo no umbigo e 2 furos laterais. E é onde eles passam a câmera e passam os bisturizinhos para cortar. É laqueadura por vídeo. Mais ou menos, eu acho que é mais ou menos esse nome, laqueadura por vídeo. Que é onde você faz pelo umbigo. Gente, a recuperação eu não sei como que é a recuperação da cesárea. Eu só sei que quando você faz pelo SUS, você não pode escolher, na verdade. Você não pode escolher. É tipo assim, um médico profissional que estiver lá que vai decidir o que ele vai fazer. Se ele vai fazer estilo cesárea, se ele vai fazer pelo vídeo, ele que vai decidir fazer, entendeu? No meu caso, graças a Deus, eu tinha muito medo de fazer de cesárea, porque eu tinha medo do tosse. Como o Ravi ainda estava pequenininho e ele ficava muito choroso, gente, depois que eu fiz a laqueadura, ele queria só meu colo, ele só queria ficar comigo. Então foi um pouco difícil. Imagina se eu tivesse feito a cesárea. Então, graças a Deus, deu muito certo. Então, pra mim, essa de vídeo foi muito bom. E se você puder escolher entre o SUS e o particular, pelo particular, você pode escolher o jeito que você quer fazer, se por cesárea ou se por vídeo. Pelo SUS, não. É o que tiver lá, você vai fazer e pronto, entendeu? Então, como que foi a minha experiência fazendo a laqueadura pelo SUS? Gente, eu me inscrevi em julho. Quando foi em setembro,
eu fui chamada, recebi a ligação do planejamento familiar falando: Bruna, você foi selecionada entre as 70 mulheres para fazer a laqueadura. Eu falei: nossa, fiquei super feliz. Porque assim, gente, uma mulher que estava esperando há 12 anos. Você tem noção do que é você esperar uma laqueadura durante 12 anos? Tanto que ela disse que engravidou nesse meio período. Então, no meu caso, foi assim, estilo flash. Foi muito rápido. Eu fiz em junho, em setembro eu fui chamada e em janeiro eu operei. No meu caso foi muito rápido. E qual foi esse processo? Teve a palestra e tal. Aí ela falou assim: Bruna, seus exames estão em dia. E eu já tinha me antecipado, né? Obviamente. Como eu já tinha ganhado o Ravi há um ano, quando foi, ele tinha 1 ano e 2 meses mais ou menos, eu já fiz os meus exames de rotina, tipo Papa Nicolau, ultravaginal, já tinha feito exames de sangue, então já estava tudo praticamente em dia. Eu tive que ir para fazer o cardiograma, que é aquele negocinho que você coloca no peito para eles verem o seu coração. Aí não tinha, aí ela passou lá para me fazer, aí eu fiz e tudo ok, tudo certo. Aí tava lá, tudo verdinho, tudo ok. Teve também a psicóloga, que eu e meu marido teve que passar junto, nós dois. Fomos lá e ela fez muitas perguntas. Ela ficou falando assim: quantos filhos vocês têm? Aí ela perguntou pra mim: quantos filhos você tem? Aí eu falei: eu tenho 2. Ele é o pai dos 2 filhos? Aí eu: sim. Fiz a mesma pergunta pra ele e ele falou: sim. Você falou o quê? Aí ok. E ela anotando. Ela falou assim: qual é a sua idade? Perguntou pro meu marido. E meu marido, ele tava com 40 anos na época. 40 anos, que agora ele tem 42. Aí ela anotou a idade dele. E você, Bruna, quantos anos você tem mesmo? Aí eu tenho 25. Ela: nossa, você é jovem, você pode ter mais filhos. Ai, gente. Aí meu marido olhou tipo assim, né? Tipo, essa mulher tá louca? Que você quer fazer a laqueadura, que não sei o que, é um processo irreversível. Aí eu falei: sim, eu tenho certeza. Aí perguntou pra ele: e você, senhora Joala, você tem certeza, tal? Aí ele: claro que eu tenho, se eu pudesse também faria. Aí ela foi anotando tudo. Aí ela: ok, muito obrigada pela pergunta. Aí o que acontece? Ela pegou e escreveu lá no papel: apto a fazer a laqueadura. Ou seja, ela aprovou. Essa passada com o psicólogo é muito louco. Porque eu e meu marido, a gente já meio que ensaiou em casa o que a gente ia falar lá. Porque, gente, ela olha pra gente, tipo assim, um jeito muito assustador. Ela encara, ela olha bem dentro do seu olho, assim. Você tem certeza? Gente, isso é um pouquinho assustador. Eu até fiquei tremendo na hora de nervoso. Aí teve a primeira consulta. Eu sou aqui de Suzano, São Paulo. São Paulo. E eu tive que ir lá para São Paulo, cidade grande. Tive que ir até lá no hospital, porque aqui em Suzano não tinha vaga. Então a gente foi encaminhado para lá. No caso aqui, eles arrumaram ônibus para levar as mulheres até lá, o hospital lá de São Paulo. A gente teve que se encontrar, o nosso grupinho teve que se encontrar lá no Suzano, e de lá a gente pegou o ônibus que eles já tinham reservado pra gente ir até São Paulo. Chegando lá, a gente passou com a médica. Aí eu mostrei todos os exames pra ela, estava tudo certo, tudo ok. E ela fez assim pra mim. Ela fez assim na mesa e falou assim: Bruna, você tem quantos anos mesmo? Aí eu falei: eu tenho 25. Quantos filhos mesmo que você tem? Aí eu falei: eu tenho 2. Aí ela falou assim: você tem certeza do que é que você quer? Você é nova, você pode ter mais filhos. Você tem certeza que é isso que você quer? Gente, todo momento, você tem certeza? Você tem certeza? E eu falei: eu tenho certeza, doutora, eu não quero ter mais filhos. Ela: filhos são menino e menina? Aí eu falei: não, são 2 meninos. Ela: tem certeza que você não quer tentar uma menina? Aí eu: não, doutora, eu não quero. Eu quero fechar a fábrica, eu quero não ter mais filhos. Aí ela falou: ah, ok. Embora outros milhões de perguntas que ela fez. Olhou meus exames, viu que estava tudo certo. Aí eu tive que marcar outra consulta, que foi a segunda consulta, que foi com o anestesista. Mas isso tudo em prazo de, tipo, pouco tempo. Em setembro eu fui chamada. Em outubro eu fiz
a primeira consulta. Em novembro eu fiz a consulta com o anestesista. Aí lá ele faz a mesma pergunta, passou um papel bem grande, escrito como que eu deveria estar no dia, que eu não poderia me depilar, que não podia se depilar, não podia usar brinco, essas coisas de cirurgia. Escrito coisas que você tinha que fazer e coisas que você não tinha que fazer antes da cirurgia. Quando foi em janeiro, se eu não me engano, dia 5 de janeiro, eles me ligaram. Sua cirurgia está marcada e você tem que estar aqui no máximo até 8 horas da manhã. Se eu não me engano, foi 8 horas da manhã. Você tem que estar em jejum, não pode beber água, tal. Um jejum completo, sem água, sem nada. Minha mãe teve que assinar, tal, a minha internação no quarto, né, que a gente vai direto pro quarto. A enfermeira chegou lá, fez milhões de perguntas novamente, né, as mesmas perguntas, para ser bem resumida. Deu meu sangue para ver se eu não estava grávida, porque você também tem que fazer o teste de gravidez. Aí ela me deu um sabonetinho, me deu algo pra me vestir, falou assim, ó, você já tomou banho hoje? Eu falei, já tomei banho. Ela falou, você vai tomar um segundo banho de prevenção. Aí me deu um sabonetinho, que ele é glicerinado, alguma coisa assim. Aí eu fui lá, tomei meu banho, coloquei a roupa do hospital, né, que eles dão. Fiquei esperando mais 2 horas até sair o resultado do exame de sangue. Fui levada pra sala da cirurgia, fiquei esperando lá mais ou menos uns 20 minutinhos. E fui pra sala operatória. O médico olhou pra minha cara e falou assim, nossa, você é nova, né? Aí ele falou assim, você vai fazer aqui cirurgia mesmo? Eu olhei pra cara tipo, como assim, você não sabe que cirurgia que eu vou fazer? Ele falou assim, não, é só pra me confirmar, porque eu fiquei com uma cara de ué, você não sabe o que você vai fazer, entendeu? Aí ele falou assim pra mim que era pra confirmar, né? Paciente confirma, falou assim, né? Paciente confirma. Deitar na maca, né? Só tirou como é que diz? A roupa que eu tava de hospital. Ele baixou aqui assim e cobriu só as minhas partes íntimas e falou pra mim colocar a mão atrás, assim, no bumbum, pra deixar bem fixo, né? Aí colocou um negócio aqui em mim pra ver o meu batimento cardíaco. Ele colocaram a máscara em mim, ele falou, respira 3 vezes. Aí eu respirei uma, respirei 2. Na terceira, minha vista começou a ficar escura. Foi uma sensação horrível, gente. Uma sensação enfim, começou a ficar tudo verde e eu lembro só dessa cena, de ter visto tudo ficando verde. E eu acordei, quando eu acordei, a moça estava me acordando, Bruna, acabou. E eles estavam me trocando de maca. Aí eles me levaram para uma outra sala. A sensação que eu tive, gente, foi que eu fechei e abri o olho, tipo, fiz isso, ó. E a sala eu tava tremendo muito, eu tava com muito frio. Aí eles me colocaram uma manta quentinha em mim e tudo. E, gente, a sensação que eu tive na hora, porque a gente vai pra parte da maternidade, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei tipo, e agora? E meu neném? Cadê meu neném? É meio louco isso que eu vou falar pra vocês, mas é uma sensação horrível. Pelo menos pra mim foi assim. Eu tive a sensação de perda, sabe? Eu já passei por uma perda e foi muito difícil pra mim. E quando eu tava lá no andar da maternidade, eu vi os nenenzinhos chorando e eu tava lá na sala sem nenhum nenenzinho. Foi uma sensação pra mim, ficou só pra mim, né? Eu não falei nada pra minha mãe, mas eu fiquei com aquela sensação de perda. Quando eu perdi o meu neném, eu fiquei 3 dias no hospital internada e eu via as meninas, os seus bebês, e eu tinha acabado de perder o meu. E eu fiquei muito triste. Então parece que aquela sensação veio à tona naquele momento, parece que minha ficha caiu, sabe? Tipo, agora já era, agora eu não vou ter mais filhos. Foi uma sensação de perda com uma sensação de, ai, graças a Deus. Não sei se vocês vão conseguir me entender, mas foi essa sensação que eu tive, de, graças a Deus que eu não vou ter mais neném, que eu não vou mais passar por isso, porque no parto do Rabi eu sofri muito, foi um parto muito sofrido pra mim. Então, por isso também a decisão definitiva de fazer a laqueadura. E foi essa sensação, foi muito doido. Foi muito complicado o meu pós foi bem complicadinho. Esses 15 dias de recuperação, né, foi só algumas coisas que mudaram. Agora vai fazer 2 anos, eu tô bem melhor, tô bem, sabe, assim, recuperada, meus hormônios estão entrando, graças a Deus, no nível, porque os hormônios estão bem regularizados. Essa foi minha experiência pelo SUS, como foi. E a pergunta que mais me fazem quando perguntam e que sabem que eu sou laqueada, mas você não se arrepende?
Sim, não vou ser hipócrita e falar, não me arrependo. Não, eu já me arrependi, sim. Coisas de momento. Momentos você se arrepende, tem momentos que você dá graças a Deus e aí sim vai, entendeu? Se você ainda tiver alguma dúvida, coisas que eu não respondi, que você queria saber, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer a parte 2 desse vídeo. Eu fiz um resumão de como minha laqueadura com SUS. Conclusão sobre a laqueadura com SUS. No meu caso, que não demorou, foi um algo bom. Quando eu passei, depois de um mês, você tem que voltar no retorno, né? Tira um pedacinho das trompas e manda para análise. Cara, depois de um mês eu fui lá na consulta, falou que minhas trompas estavam lindas, saudáveis, não sei o que cortou e queimou. E eu acho que a laqueadura deu certo sim, gente. A minha laqueadura, graças a Deus, está firme e forte. Já, como eu disse, 2 anos, né? Se fosse para engravidar, eu tinha engravidado. Só se com a vontade de Deus mesmo. Não sei se eu estaria pronta para passar por tudo isso de novo. Então, graças a Deus que eu sou laqueada. Graças a Deus. E que continue assim, né? Foi o meu resumo do que eu passei no SUS, da minha experiência. Então, se você tem dúvida de como pode ser a sua cirurgia de laqueadura no SUS, pode ir tranquila, amiga, confiável. Eles, pelo menos comigo, eles me trataram super bem. Eu fui muito bem recebida, fui muito bem tratada, foi tudo maravilhoso, né? O nome do hospital que eu operei foi o Hospital Sapopemba, aqui em São Paulo. Então, se você vai operar lá, pode ter certeza que lá é um hospital muito bom. As pessoas lá são maravilhosas, enfermeiras, médicos, todo mundo são muito bem treinados, muito legais, muito abençoados. Vamos dizer assim, eu fui muito abençoada com o plantão que eu peguei, foi maravilhoso. Ó, muito obrigada por ter assistido até aqui. Deus abençoe muito a sua vida. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber todos os meus vídeos. Venha fazer parte dessa nossa família. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!